ele me encontrar, senão ele me avisa na quinta. O professor Henrique, ele é famoso por esse planejamento antecipado. Pronto. Não é planejamento antecipado, é engajamento. Tá meio longe, hein? Atenção, posso começar? Muito bem, iniciando mais um programa Frio na Espinha e, como sempre, trazemos um convidado mais do que especial. Porém, antes de chamarmos o nosso convidado, professor Caio, seja muito bem-vindo. É um prazer, mais um programa, mais uma semana e recebendo hoje um super convidado. Professora Raquel. E esse convidado traz muitas novidades para nós. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Então, como anunciaram antes de mim, né? Eu ia anunciar, mas aqui vocês perceberam que a autoridade... Ao vivo é mais complicado, né, professor? Professor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, professor. Eu gostei de ser convidado assim, com bastante antecedência, porque com a agenda meio corrida foi uma honra participar, receber esse convite. Eu estava ansioso para participar. Na verdade, achei que você nunca me convidaria, professor. Muito bem, professor. Aqui nós temos um critério de seleção, um filtro, ele é muito forte, então nós convidamos à medida do possível. Então, por ordem de prioridade. Por ordem de prioridade. Entendi, professor. Professor Paulo, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós e para nossos milhões de convidados e telespectadores sobre a sua trajetória. Pode começar lá do início, professor, lá de Loanda, no Paraná. Não, vou começar antes. Minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Aquela época não era crime isso, né? Então comecei muito cedo. Meu primeiro registro em carteira foi aos 16 anos, trabalhando em jornal impresso. Depois fui para uma concessionária de automóveis, implementos agrícolas, representante da marca Ford. E depois passei no concurso de uma empresa de energia, chamada Companhia Paranaense de Energia, Copel, na qual trabalhei 18 anos. Depois fui para a área bancária, trabalhei quase 10 anos, onde não fui feliz. Na verdade, era um sofrimento diário. E achei assim, a minha vocação quando eu entrei para a educação. Eu adoro isso que eu faço. E eu digo que quando você trabalha em algo que você gosta, você não trabalha, né? Você se realiza. Então, é muito gostoso o que eu faço e estou muito satisfeito. Passei por algumas cidades, professor. Você falou de Loanda, é verdade. Tenho 2 filhos nascidos nessa cidade. Uma cidade do extremo noroeste do Paraná, perto de Paranavaí, dá 180 quilômetros de Maringá. Minha filha mais velha e meu filho do meio nasceram lá, uma cidade pequena. Hoje deve estar aí alguma coisa perto de 35 mil habitantes. E é uma cidade que se tornou importante na economia por ser uma das primeiras cidades do Brasil a ter um arranjo produtivo local de metais sanitários. Olha só, é um estudo de caso que já gerou dissertações, teses, muito legal. Muito bem, professor. Vamos voltar então a 2019. 2019, deixa eu Marco voltar zero, Marco Zero EAD da Unimar. Então hoje nós estamos em 2023, já se passaram aí longos 4 anos, né, professor? Verdade. Então eu queria que o senhor fizesse um retrospecto. Não vou fazer pergunta. Olha só como o senhor está sendo privilegiado. Pode fazer a pergunta que você quiser. Privilegiado. Um retrospecto, professor, desses 4 anos. Eu sei que foram anos maravilhosos da sua vida, os seus lindos cabelos brancos floresceram. Então, que o senhor contasse um pouquinho para nós desses 4 anos. Eu sou privilegiado, né? Porque meus cabelos embranqueceram e não caíram, né? Ao contrário do professor Henrique, quando chegou aqui, Você se lembra, professora, que final dos anos 70, início dos anos 80, os homens usavam cabelo tipo Black Power, assim? Quando eu conheci o professor Henrique, ele tinha um cabelo assim. Aí em 2020, final de 2019, começo de 2020, ele entrou no EAD, ele está nessa situação agora que vemos. Eu tinha o cabelo preto, mas assim, a Unimar recebeu o projeto do EAD com um foco em qualidade, o que é marca da Unimar, né, professor Caio? O professor Caio está com a gente aqui vai fazer 2 anos já, e tem feito um trabalho extraordinário, e ele sabe que a orientação da Unimar é qualidade, qualidade, qualidade.
E isso é muito desafiador no EAD, porque você não tem um aluno ali perto de você o tempo todo, todos os dias, em sala de aula, onde o coordenador pode chegar a qualquer momento, o professor tem contato. Uma modalidade de aprendizado, de ensino e aprendizagem, que o aluno ele se torna mais autônomo, mais protagonista da sua própria história. Mas o brasileiro ele tem uma dificuldade de assumir esse protagonismo. Então, muitas vezes, ele terceiriza esse esforço de aprendizado para a instituição. Ele acha que a instituição vai desbloquear alguma coisa no cérebro dele e ele vai aprender tudo automaticamente sem esforço. Eu não estou generalizando, tá, pessoal? Mas é fato que nós precisamos mudar essa cultura de aprender sem esforço. E o EAD exige um esforço grande. Mas ok, agora dia 1º de março fará exatamente 4 anos que eu estou vinculado à Unimar. 1º de março. Fui o primeiro a chegar desse projeto e, graças a Deus, fui muito feliz em compor um time que, assim, são estrelas. Eles são as verdadeiras estrelas desse projeto, porque eles abraçam todos os desafios, eles estão dispostos a pensar fora da caixa, eles estão o tempo todo questionando, isso é o melhor, dá para fazer diferente? E isso nos move sempre à frente. Bom, o crescimento que nós tivemos da primeira oferta de cursos em 2019, que começou exatamente em julho de 2019, os nossos cursos aqui, até agora foi um crescimento exponencial, assim, fantástico, fantástico. E isso em meio a um mercado educacional que os professores sabem muito bem, e eu tenho um autor que eu sempre leio, meu livro de cabeceira, Niedermayer, de 2018, que fala que o mercado é altamente competitivo. Esse autor é bom, professor. É bom esse professor, né? Eu sempre uso essa referência. Então, o que a gente tem hoje, né? Nós temos hoje um mercado educacional que temos grandes players de capital aberto, né, professora Raquel? Pessoas, empresas que têm ações em bolsa, que visam lucro, é o lucro pelo lucro, e entre as 10 maiores instituições de ensino do país, 7 são de capital aberto. E a Unimar é uma empresa familiar, é uma empresa do interior do estado de São Paulo, e que está brigando no mesmo octógono desses grandes players. Então, por vezes, a gente tem que mudar alguma estratégia para nos alinhar ao que o mercado está fazendo. Então, não dá para a gente colocar uma venda, né? Ou então aquele negócio que cavalo põe, a viseira do cavalo, dizer assim, o nosso jeito é o melhor e vamos insistir nisso, quando o mercado está indo em uma direção diferente. Então, nós estamos sempre nos questionando aqui, isso que nós estamos fazendo atende o aluno de uma forma excelente? Estamos contribuindo, de fato, para a formação de profissionais qualificados para o que o mundo do trabalho exige? A professora Raquel sabe muito bem que o mundo do trabalho ele exige cada vez mais competências, habilidades que precisam ser desenvolvidas, ponto. E ele está estudando numa modalidade remota, então ele tem que ser muito bem focado no desenvolvimento dessas habilidades. Se ele esperar assim, eu vou acessar meu AVA aqui, vou fazer minhas atividades, vou fazer minha prova, e isso vai ser suficiente? Não vai. Então, esse arcabouço, esse arsenal de ferramentas que a Unimar EAD dá para os nossos alunos faz muita diferença, porque nós ensinamos ele a ter inteligência emocional, a cuidar das finanças, a saber escrever, a ter conhecimentos básicos em língua estrangeira, a aprender fundamentos de informática. Por incrível que pareça, o mundo tecnológico que a gente vive, professor, as pessoas são analfabetas digitais. Mas eu sei passar um WhatsApp, eu sei gravar um videozinho no TikTok. Isso não torna ninguém alfabetizado digitalmente. Na verdade, muitas vezes torna a pessoa só um produto, né, de consumo, lá, de dancinha de TikTok e tudo mais. Mas alfabetizado digitalmente é a pessoa que sabe explorar sites de confiança, sabe extrair essas informações de forma crítica, sabe usar recursos como Excel, Word, PowerPoint, e-mail, etc. E sabe se comunicar nessa grande aldeia global. Então, é nessa vertente que a Unimar EAD está indo, professor. Eu acho que vocês fazem parte desse universo. Sabe que não é simples, né? Não é fácil, mas eu acho que estamos fazendo um bom trabalho. Sempre digo, não há nada acabado. Não existe uma receita única e não existe um produto finalizado.
Quem achar assim, ó, dormir na excelência, no outro dia acorda na miséria. Então a gente tem que pensar sempre em que nós podemos melhorar ainda mais. Perfeito. Professora Raquel? Professor Paulo, prazer ouvir o senhor falar essas coisas todas, né, e falar da importância do desenvolvimento de competências e habilidades que favorecerão esses alunos no futuro. Mas eu queria voltar um pouquinho, né? O senhor estava contando dessa sua andança pelo mundo aqui no Brasil. Ele tentou fugir, professora. A senhora pegou ele de volta. Peguei, né? Que a gente ainda vai ter tempo para falar das competências e habilidades. Mas eu queria ouvir assim, a gente sabe que a Unimar é uma instituição maravilhosa para trabalhar, né, que a gente tem desejo para vir para cá, mas eu queria que o senhor me dissesse, por que Marília? Por que Unimar? O que é que naquele momento, embora o senhor trouxesse um bom projeto, por que é que o senhor escolheu aqui? Né? O que é que tem a cidade que lhe agrada? O que é que tem a Unimar, além disso tudo que o senhor já disse, o senhor dormiu aquela noite fora da Unimar e na manhã seguinte falou assim, eu vou ser Unimar. O que é que aconteceu nesse processo? Conta aí. Foi uma transição muito interessante, né? Porque eu saí da área financeira e fui para a área educacional, trabalhava numa instituição que hoje é parte de um desses grandes grupos. Um belo dia, uma instituição aqui mesmo da cidade, buscava alguém para iniciar um projeto de EAD, que não era a Unimar, uma outra instituição aqui de Marília. Foram me visitar em Maringá, que é a cidade que eu morava, apresentaram o desafio. Eu, sinceramente, estava num momento da minha vida assim que era o momento de arriscar, né? Tem um certo momento na vida que você tem que saltar e não ficar olhando muito para baixo, né? Se você ficar olhando para baixo, você fica com medo. Eu falei, vou aceitar o desafio. Bom, saí de uma instituição grande, vim para uma instituição pequena, comecei esse mesmo trabalho do zero, fiz a composição do time, o projeto, e essa instituição está caminhando bem no EAD, mas nesse meio tempo, a Unimar pensou em iniciar o projeto da educação à distância aqui na universidade. Eu sempre quis trabalhar na universidade, mesmo na instituição anterior a vir para Marília, não era uma universidade, era um centro universitário. E a universidade, ela tem, querendo ou não, no mundo educacional, ela tem um status maior, né? Porque é focado em pesquisa, em extensão, programas de mestrado, doutorado, e mais a tradição da Unimar. Então eu recebi um convite para fazer o mesmo aqui na Unimar. Pensei, agora, assim, a gente se lança muitas vezes num desafio e outras janelas de oportunidade vão aparecendo. Eu iniciei na Unimar com um certo receio também, porque quando você chega numa instituição super tradicional como é a Unimar, existem já processos consolidados, uma cultura organizacional consolidada, e é assim mesmo que acontece aqui. E não está errado, porque uma instituição de 66 anos, é natural que ela tenha estruturas já cristalizadas, pessoas nos seus postos, etc. Eu cheguei, um forasteiro, né, vindo de outro estado, propondo uma metodologia absolutamente diferente do que estava consolidado aqui. Graças a Deus, eu tive o patrocínio, vou colocar assim, das pró-reitorias, que são os grandes patrocinadores desse projeto, que não foi fácil no começo, confesso, não foi fácil. E assim, tem um livro que eu gosto muito, professora Raquel, que é Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Isso é natural, gente, não é Unimar, não é... Acontece em qualquer organização. Você chega com um projeto novo, alienígena, né? Aí as pessoas que estão ali naquele processo sentem uma certa insegurança. Será que vai mexer comigo? Será que isso? Será que aquilo? Isso aconteceu aqui também. E aconteceria em qualquer outro lugar. Mas, assim, felizmente, a maior parte das pessoas aceitou. Hoje, o projeto do EAD, assim, em termos de número de alunos, é 3 vezes maior do que o número de alunos do presencial e só com viés de alta. Professor Caio? Eu acho muito legal essas colocações, mas teve um ponto que o professor Paulo colocou que me chamou a atenção, que é justamente a questão do analfabetismo digital,
é um ponto que eu tenho visto várias discussões. E eu vejo que as universidades, o EAD, e esse papel que a Unimar tem feito, é essencial para a gente levar também o ensino para as pessoas, né? Só que, e está democratizando, né? Está democratizando cada vez mais o acesso ao ensino superior. Então a gente vê que as universidades privadas, hoje, elas são as principais responsáveis por levar isso, tendo um valor acessível, e tem permitido isso. Mas a gente tem esse grande desafio, né, que é a questão do analfabetismo digital, que a gente vê cada vez mais uma dificuldade de uma parcela da população cada vez mais excluída, né? Então a gente tem sim. Eu lembro na época da pandemia, quando a gente teve a liberação do auxílio emergencial, o acesso ele era via um aplicativo. Então o dinheiro da subsistência vinha via um aplicativo, mas muitas pessoas não conseguiam baixar o aplicativo. Fora os invisíveis, né, professor? Mais de 30 milhões de invisíveis que nem sequer estavam nas estatísticas. Então, você imagina, se a gente está falando você tem um problema mais grave ainda, que você tem uma série de barreiras ainda para alcançar. Eu queria discutir, aproveitar, né, essa linha editorial do programa de trazer as discussões, o que você vislumbra para a educação, porque talvez é só por meio da educação que a gente vai conseguir melhorar isso, mas o que você vislumbra para isso? O que, de alguma maneira, também a Unimar tem feito para dar o acesso para os seus alunos, né? Para aquele aluno que tem mais dificuldade? E o que você visualiza aí no futuro também do país, né? No âmbito da educação, né? Essa pergunta do professor Caio é muito pertinente, né? Porque ainda existe um conceito de que ensino presencial é melhor, ensino remoto é de segunda linha, por assim dizer. Isso é uma bobagem, né? Porque nós estamos consumindo conteúdos digitais o tempo todo. Pode ver assim, jornal em papel. Quantas pessoas ainda leem jornal em papel? Poucas pessoas. Então mudou a plataforma toda para o online. A educação, ela recebeu uma carga muito forte do remoto com a pandemia. Só que aí entra um assunto muito sensível. Os próprios professores do presencial, e eu não estou falando Unimar, estou falando dos professores do presencial no Brasil, não estavam preparados para essa virada de chave, porque eles estavam habituados a giz e cuspe, canetão e lousa lá e tal, e eu sou o dono da sala, eu tenho o conhecimento e vocês me escutam aqui que eu vou passar o conhecimento para vocês. Gente, essa forma de ensinar, ela está ultrapassada, ela está totalmente ultrapassada. Tem pessoas que aprenderam novas profissões assistindo vídeo de YouTube. Eu conheço várias que aprenderam profissões assistindo vídeo de YouTube. Então os professores eles precisam enxergar que não dá mais para continuar no modelo de ensino que nós temos há mais de 100 anos, né? Você tirar uma foto de uma sala de aula do final dos anos 1800 e tirar agora fileira de carteira, uma lousa, professor lá na frente. Isso não existe mais. Então nós precisamos romper. E o professor Caio, ele está capitaneando um projeto aqui na universidade que é de inovação, justamente para mudar esse foco no ensino tradicionalíssimo, presencial, em que você tem um professor falando e os alunos ouvindo. Isso tem que acabar. Então, o ensino ele é fluido. Nós temos momentos presenciais, temos momentos remotos, temos momentos de pesquisa, temos momentos de prática, e isso tem que ser uma coisa natural. O Brasil ele tem que mudar a cultura do digital, e isso fez com que os tigres asiáticos, por exemplo, a Coreia do Sul, nos anos 80, era mais pobre que o Brasil. Ela mudou por quê? Qualidade de ensino, mudança no formato de ensino. Então, hoje as crianças precisam entrar na escola já tendo essa cultura digital. Não é só o professor que é o detentor do conhecimento, elas precisam aprender a pesquisar em várias fontes. O aluno universitário também. Então, assim, aquele negócio, eu não ligo o celular na hora da minha aula. Não, usa o seu celular para trazer estudos de caso, para trazer aplicações, e aí você vai mudando essa cultura. Agora, é importante, tá? O Brasil continua sendo um país muito desigual. Então, essa facilidade de 5G, gente, tem lugar no Brasil que não tem 3G, não tem
iPhone 14, legal que tem iPhone 14, daqui a pouco tem o 15. Tem gente que tem um celular de entrada que mal passa um WhatsApp. Então, essa desigualdade também precisa ser combatida. De que forma? Políticas públicas, incentivando a educação em todas as suas modalidades, público e privado. O professor Caio tocou num ponto importante. O ensino privado hoje é prevalecentemente o maior cuidador de formação de profissionais no Brasil, né? O ensino público não dá conta. E o engessamento do modelo público é um grande responsável por isso, porque pensa no modelo de educação à distância público. Quantas amarras isso se enfrentaria? Uma sala pode ter só 20 alunos e tal. Não funciona assim. Então, temos que começar da base, mudar a cabeça dos professores, novos métodos de ensino e incluir a tecnologia como algo natural, professor. Muito bem, professor. O programa está excelente, as respostas estão convincentes, vocês concordam? Sim, totalmente. Queremos alertar o senhor que no segundo bloco as perguntas não serão tão leves, professor. E com isso, nós encerramos o nosso primeiro bloco, tá? E retornamos em seguida. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Aqui, ó. Viu, professor? O senhor falou do iPhone e o senhor falou do Niedermayer 2018. Tá. Lembra disso? Tá. Estamos Beleza? de volta. Já tô... Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Frio na Espinha, segundo bloco, e o nosso convidado especial, professor Paulo Pardo, diretor-geral do IAD da Unimar. Professor Paulo, o senhor citou, né, no nosso primeiro bloco, a tecnologia do iPhone. Eu tenho um amigo que tem iPhone, tá? Não são todos, são raros, né, os amigos que têm iPhone. Raríssimos. Raríssimos. Mas eu queria fazer uma pergunta, professor. Em 2019, o senhor foi o primeiro que chegou na Unimar e o senhor usou um critério para contratar os seus talentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses critérios. É isso, professor Caio? Posso responder essa Pode, pergunta? pode, é só para... Desculpa, eu não pedi autorização, professor. Pode fazer. Tá bom, então tá. Bom, eu penso que quando você está à frente de um projeto, não adianta você trazer, por exemplo, estão falando de trazer o Guardiola para a seleção brasileira, né? Estão falando também do técnico do Palmeiras assumir a seleção brasileira. Ancelotti, né? Ancelotti, né? Ancelotti. O cara é bom, né? Ok, o do Palmeiras talvez seja o melhor técnico em atuação no Brasil, mas o que adianta ter um esquema de jogo, um propósito, se você não tiver pessoas que se engajem nesse propósito e façam acontecer aquilo que se propõe? Então, o critério que eu utilizei foi pessoas que já tivessem uma vivência mínima em AD. Para isso eu trouxe um plantel
né, agora usando a expressão do futebol, de talentos da outra instituição na qual eu comecei o projeto. Trouxe vários aqui para iniciar, porque eles já entendiam a filosofia do EAD, a forma como eu gosto de trabalhar e etc. Na época também convidei o professor Henrique, que está aqui conosco nessa bancada, que muito me honra. Mas foi o mesmo critério. Na verdade, não. Com o professor Henrique foi um critério um pouco diferente, porque o professor Henrique, o professor Caio, a professora Raquel, que vocês não conhecem de agora, eu conheço o professor Henrique há muitos anos. Nós trabalhamos juntos lá na Unicesumar, inclusive ele assumiu uma disciplina que era minha lá, que era administração da produção 1, né? 1 ou 2, não lembro mais, foi ambas. Assumiu ambas. Quando eu recebi essa cadeira lá na Unicesumar, eu não entendia nada de gestão da produção, nada, absolutamente nada. Aí eu tive que aprender, etc e tal, enfim, os alunos gostaram e tudo bem. Aí o professor Henrique chegou um dia e falou assim para mim, professor Paulo, eu vou assumir essas cadeiras aqui na instituição, eu queria que você me desse umas dicas. Eu soltei uma gargalhada muito... Falei, professor, eu também não sabia nada disso. Foi desse jeito. Esse é o início de uma longa amizade. Isso. Aí passei os conteúdos para ele e tal. Enfim, o professor Henrique ele tem uma qualidade muito interessante, que ele é um verdadeiro camaleão. Assim, ele consegue se adaptar às situações. Eu acho que essa é uma qualidade que falta muito ao profissional do século XXI. É saber lidar com adversidades, com mudanças de ambiente, mudanças de orientação. O professor Henrique é craque nisso. Muito mais que eu, na verdade. Então, eu convidei ele, sabendo que ele estava numa outra instituição lá do Paraná. Ele tinha acabado de sair, na verdade, de um desafio grande lá. E eu chamei ele para assumir a gestão comercial, embora ele é docente de formação e tal. Mas ele tem uma grande experiência de mercado. Então, ele assumiu o comercial aqui do EAD, deu um up muito grande nas matrículas. Precisávamos de alguém que a gente costuma falar aqui internamente, né, cascudo, que não tem medo de adversidade, vamos para cima e vamos atrás do resultado. Ele assumiu, fez isso. Ele tem, claro, oportunidades de melhoria também nessa formação dele. Não vou dizer que assim, o cara é o suprassumo, a última Coca-Cola gelada do deserto. Não é. Nossa. Mas ele é uma Coca-Cola, não é a última do deserto, mas é uma Coca-Cola. E aí a gente consegue conversar bem, ele não se melindra facilmente, a gente consegue falar coisas, e ele fala para mim coisas que talvez me alertam para algumas situações, enfim, a gente tem esse bom relacionamento. E por último, eu convidei ele, depois que reestruturei aqui a parte comercial, para assumir coordenações aqui no EAD. Então, esse é o perfil do pessoal que trabalha no EAD, pessoas que sempre pensam assim, eu tenho esse modelo, está funcionando? Ótimo. Dá para melhorar? Dá. O professor Caio tem essa característica também. Eu não trabalho assim num projeto tão perto com a professora Raquel, mas ela foi convidada para... É uma estrela, professor. Para a Unimar por um motivo, porque ela é uma estrela e ela está fazendo um brilhante trabalho no NIEMP, na parte de alinhamento das formações de competência e habilidade dos cursos com o que o mercado de trabalho exige, além Aliás, de tudo professor, mais. Aqui só tem estrela. Nossa, que rasgação de seda, não? E eu acho que é nessa somatória de talentos, por exemplo, no time eu tenho a professora Ana Lívia, o professor Tiago, a professora Dani, a professora Fabi, a professora Ana Paula, a professora Verona. São pessoas que me ajudam a pensar, né? Então, quando a gente faz reunião, o professor Caio, ele traz coisa, Ana Lívia, Ana Paula, Ele não quis assumir a diretoria geral do EAD ainda? Ainda. Mas só questão de tempo. Ainda. Mas eu acho que a gente, como profissional, nós temos que deixar a equipe o mais à vontade possível dentro. Claro, tem um regramento normal da cultura organizacional, das portarias, etc. e tal, mas assim, se deixa um espaço para que a criatividade aflore. E isso o pessoal aqui é craque, viu? Muito legal. Professora Raquel. Professor Caio, por favor. Obrigado, professor Henrique. O diretor do programa. Mas tudo bem, a gente aceita. Eu acho que você deveria impor isso, professor. Não, a gente vai melhorar, né?
Não, eu só queria fazer uma conclusão dessa fala do professor Paulo, que ele é o Guardiola e que o Henrique é o Neymar. Boa, Correto? boa. Nossa! Mas o Neymar em qual fase da carreira? O Neymar cai. Aí fica aberto. Não, mas na verdade o que eu queria falar um pouco é que ano passado a Unimar ela passou por mais de 20 avaliações em loco do Ministério da Educação. Sim. E a gente conseguiu um resultado que foi excepcional, né? Assim, um resultado de excelência. Eu queria, assim, se você puder falar um pouco, professor Paulo, você à frente de todo esse projeto. Claro que atrasou, né? Essas visitas atrasaram um pouco mais devido à pandemia, mas de alguma maneira fecha uma primeira etapa, né? Se fosse uma temporada de uma série, eu acho que fecha a primeira temporada, porque você tem a validação e você tem o reconhecimento daquilo que vocês, né, conceberam lá em 2019, tendo todos os cursos com excelência, 19 cursos com nota 5, né, que é a nota máxima, né? Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Foi um ano bem complexo, 2022. Eu acho que foi o ano em que nós tivemos mais pressão externa sobre o projeto, tanto em relação ao número de alunos, o número de polos aumentando e a validação ou não do MEC, né? Porque você pode ter um curso não reconhecido ou reconhecido com uma nota tão baixa que, inclusive, não permitiria a continuidade de captação, né? Pode acontecer isso. E, assim, quando se marca uma visita do MEC, como que é isso, né? Eu também sou avaliador do MEC, a professora Raquel também. Então, assim, a gente é convidado para visitar uma instituição. Aí você recebe lá a documentação da instituição e papel, assim, de fato aceita tudo, né? Papel aceita tudo. Você pode escrever lindamente lá um projeto pedagógico, emendas de disciplina, tarará, tarará. E aí, beleza, se você for se apegar tão somente à documentação, normalmente as notas são muito altas. Mas não é só isso, você precisa ter uma organização dessa documentação, de forma que o instrumento de avaliação que os avaliadores utilizam leva em consideração a própria metodologia, corpo docente e infraestrutura. E tem pesos que vão de 1 a 5, sendo 5 a nota máxima, em cada um dos quesitos. Aí é feita uma ponderação, resulta no conceito final, e nós tivemos, como o professor Caio falou, 19 nota 5 e uma nota 4. 4.4. 4.4, que é uma nota excelente. Que também é muito boa, né? Excelente, excelente. Bom, eu confesso que eu vi, assim, a angústia dos coordenadores envolvidos. Teve uma semana aqui, professor, que nós recebemos 4 comissões simultâneas. Então, assim, as reuniões, até para encaixar a agenda, foi bem complexo. Mas nós tivemos nessas visitas 4 notas 5. Depois foram se sucedendo. A gente brinca aqui internamente que o sarrafo ficou tão alto que agora, assim, vai ter uma nota 3? Nossa, não pode nem pensar numa coisa dessa. Mas o que aconteceu? É o MEC vindo, professores formados na área, atestando não só pela documentação, mas em visita às instalações, mesmo que virtual, a gente tem que pegar uma câmera, passar por toda a extensão do campus, mostrar as estruturas. Eles entrevistam os professores, entrevistam os tutores, entrevistam os alunos, que é o mais importante, e aí vão atribuindo conceitos, e deu esse resultado extraordinário. Eu confesso, assim, eu fico muito orgulhoso do projeto por conta disso, mas entendendo também que isso é apenas a season 1, né? Agora é manter essa qualidade, aumentar essa qualidade, mas focado em quê? Focado na formação do aluno. É esse personagem, esse ator, que mais nos interessa. Ele está empregado? Ele mudou a vida dele? Ele está ganhando mais? Enfim, muitos são o primeiro membro da família que conseguiu fazer um curso superior. Eu tive na formatura em Porto Alegre, o ano passado. Gente, eu vi uns depoimentos lá assim que, olha, assim, abalou mesmo. Uma senhorinha chegou, abraçou assim o reitor, que o reitor foi lá, falou: olha, doutor Márcio, minha filha, doutor Márcio, ela se formou, eu nunca imaginava que isso ia acontecer na minha família, ter alguém formado. Até o doutor Márcio se emocionou também.
O Dr. Márcio, inclusive, nos assiste, ele Que deu um responsa, depoimento. Em altas horas. Cuidado com o que vocês falam aqui, tá? Eu acho assim que essa visita do Dr. Márcio lá em Porto Alegre e depois com todo o desenvolvimento do EAD em 2022 mostrou a força que a Unimar é já na educação. Gente, nós estamos impactando milhares de famílias, milhares, em todos os estados do Brasil. Não é pouca coisa. Tá, tem instituições muito maiores que a gente, mas estão no mercado também há muito mais tempo, recebem investimentos de fundos estrangeiros, etc, etc. Nós somos uma instituição familiar, super tradicional e que estamos também fazendo história. Professor Caio, você teve um papel também muito importante nisso. A gente quase que virou noites ali na organização e buscando uma metodologia de organização que funcionou muitíssimo bem. Hoje, assim, a gente replica, afina aqui, afina ali. Poderíamos designar ou denominar o Mbappé do time? Mbappé. Por aí. Pode ser. A gente tem, assim, talentos. Olha, eu confesso que eu tenho tantos talentos nesse time que se um dia um deles sair, eu vou sentir muita falta. Agora, todos nós, inclusive o professor Henrique, o professor Caio, a gente trabalha com a filosofia de preparar sucessores, né? Porque quando você senta num lugar e fala assim, essa aqui é meu, eu não largo, você vai ficar condenado àquele lugar o resto da sua vida. Então, prepare sucessores para que você possa ganhar novos desafios. Professor Paulo, estou percebendo aqui que é uma rasgação de seda, né? Nossa, você é maravilhoso, você é maravilhoso. Eu acho que o frio na espinha tá, né? Embora o professor Caio, dono do programa, tenha mudado a linha editorial dele, né? Antes se massacrava o convidado, agora se alisa. Existem perguntas que não podem deixar de ser feitas. Então, Vamos lá. O senhor falou muito da preocupação com a formação do aluno que participa da educação à distância. Hoje de manhã, eu estava lendo uma notícia de que o ministro agora quer diminuir a educação à distância que está prevista para os cursos presenciais. Então, o percentual, antes era 40%, ele está preocupado com isso, pode ter a distância, mas dentro da instituição. E a gente vai navegando nesse universo das políticas públicas, que ora valoriza, ora coloca na berlinda, mas tem um grande desafio por trás disso, e que o senhor tocou de leve agora há pouco, que é formar com boas competências, com as competências necessárias para que esse sujeito realmente mude o seu status, mude a sua vida, tenha melhor empregabilidade, tenha melhor colocação no trabalho, e isso passa por esse desenvolvimento de competências, de habilidades. E como é que o senhor tem encaminhado, né, tutoriado isso dentro do EAD para que isso aconteça? Essa pergunta é bem interessante e pegando a primeira parte da sua fala, professora Raquel, eu jamais discuto política partidária, isso não me interessa, não sou aficionado nesse assunto. Quando eu falo políticas públicas, entendam isso como uma forma de gerir algo que é público, né, de gestão. Eu sou um gestor, então, ok. É natural que numa mudança de governo, o governo queira deixar uma marca, né? Essa marca aqui é do governo XYZ. Eu acho isso extremamente complexo porque quando você não tem uma continuidade de propósito, essa quebra pode ser boa ou pode ser muito ruim. Não sabemos as consequências disso. É claro que existe lobbies de instituições trabalhando para que o ensino vá para uma direção ou outra. Independente disso, eu, de novo, reafirmo, essa discussão de ensino presencial e remoto, para mim, é uma bobagem, porque não existe ensino puramente remoto, não existe ensino puramente presencial. Eu sou até um pouquinho mais ousado e vou para uma linha que alguns professores defendem, que deveria ter uma autonomia da instituição de ensino para que ela mesma compusesse a carga horária dos seus cursos em relação ao que é remoto ao que é presencial. Eu acho que deveria ir independente da carga horária. Independente. O que vai diferenciar a instituição é o tipo de profissional que ela coloca no mercado. É isso. Lógico que o mercado vai expurgar essa instituição naturalmente se ela estiver entregando profissionais de baixa qualidade,
Quem que vai querer estudar numa instituição que entrega profissionais ruins? Outra, a gente tem aferição disso também através do ENAD. Não é perfeito esse modo de aferição? Não é, está longe de ser perfeito, mas é alguma aferição. Eu sou muito favorável a ter aferições em praticamente todas as profissões. Por que que o advogado precisa fazer uma prova de OAB e o médico não? Por que que o advogado precisa fazer, o contador, né, fazer a prova do CRC e, sei lá... O administrador? Não, o odontólogo não, o psicólogo não. Então todos deveriam fazer. A prova vai ser ruim? Pode ser, mas pelo menos é uma aferição. Ok. Quanto a assegurar que o aluno da Unimar EAD saia como um profissional qualificado, pronto para esse trabalho, ela primeiro nasce do próprio projeto pedagógico. O que que o projeto se propõe? O projeto se propõe a desenvolver tais e tais competências. Como? O como está lá também. Forma de aferição tem que estar lá também. Então, o nosso projeto pedagógico prevê isso. E aí entra também um desafio para o próprio NIEMP, junto com as coordenações, que é acompanhar esse formado depois que ele sair da universidade. Isso é acompanhamento do egresso. É muito recente as formaturas do EAD, então a professora Raquel, junto com a coordenação, já estão pensando em como aferir isso. Nós vamos lançar agora, no próximo mês, um questionário para os nossos alunos. Esse questionário vai ser um questionário de satisfação mesmo. Se ele indica, o que ele não indica. Gente, observações. Né? E a gente cresce muito mais na crítica do que no elogio. Essa rasgação de seda aqui que nós estamos fazendo é muito legal, mas a crítica também é boa. Porque você talvez não esteja enxergando algo que está ali na tua cara, mas alguém enxergou e te falou, obrigado. Porque quando alguém está insatisfeito, ele, segundo estatísticas, ele fala para 18. O cara que está satisfeito, ele fala para 2 ou 3. Então, precisamos dessa consultoria do insatisfeito. E eu, assim, todas as conversas que eu promovo internamente, até com outros setores, eu falo, gente, quem é responsável pela gestão da permanência do aluno Unimar? Todos nós, todos nós. Se esse aluno liga aqui, passa pela mão de 3 ou 4, e não é atendido a contento, ele vai falar mal. Eu falaria. Então, se colocar no lugar do nosso aluno, que é nosso cliente também, é muito importante. Mas então a gente tem ferramentais, professor, e eles estão sendo desenvolvidos cada vez mais para acompanhar esse sucesso do aluno. Perfeito. Professor, eu vou fazer 2 perguntas em uma, como é uma estratégia muito utilizada pelo dono do programa. Primeira delas, nós temos um coordenador específico, que é uma estrela também. Ele é difícil o senhor localizar ele dentro da instituição. É um coordenador muito focado na inovação, na criatividade, no empreendedorismo. A primeira pergunta, onde, em que local da universidade o senhor vai, que o senhor tem certeza que esse coordenador estará? Na reitoria. Essa é a primeira pergunta. Na reitoria? Na reitoria. Perfeito. Nós não vamos citar nomes aqui, professora. Não, eu ia fazer coro na reitoria. Mas não importa que horário do dia ou da noite. Na reitoria. E a segunda pergunta, para acabar com a rasgação de seda, quando o senhor propõe uma discussão e um dos seus coordenadores diverge, o senhor considera a divergência como algo construtivo ou o senhor exclui aquele coordenador do campo da discussão? Se for o professor Niedermayer, geralmente eu excluo. Porque assim... Boa resposta. Pagou para ouvir, né? Ele ergueu a bola para eu cortar. A divergência é legal. Não sou contra a divergência. Pelo contrário, eu acho a divergência muito produtiva. Agora vamos combinar, né? Assim, divergir por divergir não constrói nada. Agora, você divergir, olha, eu sou contra essa ideia, por quê? Porque essa ideia pode não funcionar por isso, e eu tenho uma outra alternativa para lançar para avaliação do grupo, que é essa SSS, e aí o grupão analisa a alternativa. Assim, quando a gente sempre diverge, a gente acaba sendo taxado de chato, que não trabalha para o time. Isso é perigoso do ponto de vista profissional.
que nem todo mundo entende essa divergência como algo salutar. Eu acho salutar desde que esteja embutida uma alternativa de ação. Aí pode divergir à vontade. E que seja em prol do time, né? Eu acho que foi. Você acha que foi uma direta, uma indireta? Foi no queixo? Foi no queixo. Foi no queixo. Perfeito. Posso? Eu recebi aqui uma pergunta. Opa! A gente tá no seu iPhone? Não, o meu é Android. Ah, tá. É um aluno nosso do EAD, ele está perguntando o seguinte: Professor Paulo, eu vi aqui que a Unimar lançou vários novos cursos, entre eles Ciência de Dados e Jogos Digitais. Você pode comentar um pouco sobre as novidades para o ano de 2023? É o aluno Felipe Silva. Ô Felipe, obrigado pela sua participação. Obrigado. E o professor Caio aqui é o nosso coordenador das tecnologias da informação. E lá em 2022, desafiei o professor Caio para trazer novidades em relação aos cursos de tecnologia da informação. Todos os anos agora, por volta do mês de novembro, nós vamos ter lançamento de cursos novos. Nós lançamos 6 cursos novos esse ano, além das segundas licenciaturas e formação pedagógica, que foi, assim, extraordinário o que fizemos. Lógico, é mais trabalho, é mais preocupação. Quem tem medo de trabalho não sai de casa, né? Bom, esse time aqui encara. Legal demais. O que nós temos de novidade? Esses cursos, Ciência de Dados, vou falar desse curso. Ele é um curso que está muito alinhado com o que está acontecendo no mundo atualmente. Os seus dados, eles são acessados o tempo todo por N empresas. A gente não tem ideia de quantas pessoas têm os nossos dados em mãos. Ah, mas tem a LGPD. Gente, calma, não é bem assim, tá? Os dados já estão aí, já estão circulando. Experimenta você se aposentar para você ver o que vai acontecer. Você vai receber uma enxurrada de telefonemas te ofertando empréstimo consignado, que você fala, pô, mas como que esse cara teve um telefone, velho? Tem. Bom, então o dado é um insumo, ele é um valor que está ali para ser buscado, tratado e utilizado para tomar decisão. Os gestores do século XXI entendem que a informação é o insumo mais valioso, tanto que as maiores companhias do mundo, as chamadas Big Techs, trabalham com o que essencialmente? Dado, informação. Onde que fica a sede do Google? Nem me lembro. Vale do Silício? Não sei, pode ser. Mas poderia estar em Singapura. Qualquer lugar do mundo, não importa. A planta fabril de empresas de dados não é relevante. O que é relevante é o dado em si. Então o professor Caio propôs uma matriz super moderna, muito alinhada com o que as pessoas que trabalham com dados precisam entender sobre isso e como produzir desse dado informação. E o de jogos, né, gente? Sabiam que a indústria de jogos digitais ela tem um faturamento acima de Hollywood? Acima de Hollywood. E aqui no Brasil a gente tem grandes desenvolvedores de jogos e temos grandes consumidores de jogos também. Agora, quem desenvolve jogo e ganha dinheiro com isso, aí esse funil é mais apertado. Eu queria muito que os alunos, que os interessados em tecnologias, entendessem esses cursos, o que eles podem fazer com eles, mudar a vida deles. Porque, de fato, não é só jogar, né? Tem muita gente que joga joguinho. Agora, desenvolver é complicado. Muito bem, professor. O programa está espetacular, o assunto super contagiante, né? Atrativo. É uma consequência dessa mudança editorial proposta pelo dono do programa. Então, a gente deixou um pouco aquela parte mais picante e passamos para a rasgação de seda. Não ligo para a parte picante, não. Pode ir. Professor, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos muito esse tempo que o senhor dedicou aqui para nós. Eu que agradeço, professor. Agradeço aos meus colegas aqui de programa. Passo a palavra para o professor Caio fazer o encerramento. Obrigado, professor Henrique. Eu só queria falar, talvez no próximo programa a gente possa abrir um espaço para a gente falar
dos e-mails que a gente tem recebido. Eu tenho recebido muitos e-mails nas redes sociais, no Twitter, falando sobre o nosso programa. A gente pode abrir um espacinho. Se você assistiu o programa, marca a gente lá no Twitter, #FrioNaEspinha, que depois a gente traz o seu comentário aqui. Obrigado pela participação, obrigado, professor Paulo. Foi uma honra, gente. Um abraço para vocês, professor. obrigado, viu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Parabéns.